Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Em nossa devocional de hoje, nós continuamos com o ensino de Paulo a Timóteo na igreja de Éfeso sobre o perfil do diácono. Já falamos ontem sobre o perfil dos presbíteros e o dos diáconos, também oficiais da igreja, é muito semelhante. Isso está registrado na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos do 8º ao de número 16, onde lemos: semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vemos aqui nesse breve texto o perfil dos diáconos e da mulher neste ministério. É necessário que sejam respeitáveis, que se deem ao respeito, senão é motivo de escândalo. São pessoas cuja palavra vale a pena, a palavra é de honra. O seu falar é sim, sim e não, não. E são pessoas que não vivem embriagadas, não são inclinadas a muito vinho, muito comum naquela época e na nossa época também. Não necessariamente vinho, pode ser uísque, pode ser cerveja, pode ser toda e qualquer bebida alcoólica. E isso não é recomendável, né? Porque para se chegar no muito vinho, a pessoa começa essa fraqueza no primeiro copo. Portanto, para não correr riscos, é melhor nos abstermos. Mesmo porque os liderados da igreja não esperam ver os seus líderes bebendo. Tem que ser pessoas não cobiçosas de sorte da ganância. O termo técnico popular é zoião, que cobiça as coisas dos outros. Esse é um dos 10 mandamentos: não cobiçarás. E isso está presente no nosso tempo, onde se estimula no sistema em que estamos inseridos, no sistema que jaz no maligno, a cobiça, a inveja, valores estes que não são os nossos, não são cristãos. As pessoas que são oficiais, diáconos e diaconisas, conservam o mistério da fé, aquilo que Deus revelou aos seus com consciência limpa, ou seja, colocando sua vida diante do espelho da palavra de Deus, a sua consciência é leve. Como no Salmo 4, versículo 8, essa pessoa deita e logo pega no sono, porque o Senhor a faz repousar em segurança. E também estas pessoas importantes têm que ter experiência, porque a diaconia no serviço social na igreja, que é muito espiritual também, ela é a comissão de frente para receber, para cuidar das dores do mundo.
Portanto, tem que ser experimentado, porque neste meio do assistencialismo, muitos enviados de Satanás, muitos malandros, muita gente que não gosta de trabalhar, aparece em seu caminho com uma história mais triste que a outra, e por isso é necessário que as pessoas que exercem essa função, sejam experimentadas para não incorrerem em erro e engano. E essas pessoas também, como os presbíteros e presbíteras, devem ser irrepreensíveis para o exercício desta nobre função. Da mesma sorte, fala mais uma palavra de Paulo às mulheres, porque as mulheres com este perfil respeitáveis, não maldizentes, não língua solta, não venenosas com as palavras, temperantes, equilibradas, que dão sabor, é o tempero, e fiéis em tudo, essas mulheres fazem toda a diferença e são grandemente usadas nas mãos de Deus. O diácono tem que ter um casamento nos moldes bíblicos, seja marido de uma só mulher. Embora a sociedade tolere, o critério moral da palavra de Deus é que os oficiais sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos, sejam líderes em casa, não sejam omissos na educação de seus filhos. São pessoas que governam bem tanto os filhos como toda a sua casa. Essas pessoas, ao desempenharem bem o diaconato, elas alcançam para si mesmas justa preeminência, justo reconhecimento, e esta motivação correta gera uma coragem na fé em Cristo Jesus. Vale a pena lembrar que Estevão, o grande diácono cheio do Espírito Santo, foi o primeiro mártir da igreja. Era uma pessoa tão generosa, tão boa, que ao ser apedrejado, ao morrer aquela morte violenta, ele intercedeu em amor pelas pessoas, rogando a Deus que os perdoassem, porque não sabiam o que faziam. Então, em nome de Jesus, temos esse perfil. Louvamos a Deus porque esse é o perfil das pessoas que foram eleitas, que foram reeleitas, que tomam posse, seguindo uma tradição que vem desde muito tempo na nossa igreja e que tem sido o alicerce espiritual da igreja para que chegássemos neste ano aos 68 anos de existência. Então não é uma questão de cargo, mas é uma questão de projeto de vida. Que Deus abençoe nossos irmãos eleitos, que dê forças, dê maturidade para honrar os compromissos assumidos diante de Deus e dos homens, diante da igreja, e que a igreja, a nossa igreja, nós todos os apoiemos e reconheçamos a autoridade desses irmãos, que é diferente de autoritarismo, em ser instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, no cuidado e no exemplo para com todos aqueles que se achegam a Deus através da nossa igreja e que de modo algum Jesus permite que sejam desprezados ou lançados fora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Invoca-me